Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estarão me assistindo, mas conforme foi solicitado pela coordenação que gravássemos uma aula online para vocês, aqui estou eu. E o tema da aula que eu escolhi foi sobre programa de luz na avicultura. Só para lembrar que eu deixei uma atividade para vocês no portal, embora apenas alguns que entregaram somente, mas uma das atividades era sobre programa de luz na avicultura. Então, a luz. Então, antes de mais nada, a gente vai falar dentro do programa de luz das partes mais importantes, que é a ação da luz nas aves, o efeito da luz, o programa de luz em si e os tipos de luz. Bem, então, dentre todos os fatores ambientais que a gente conhece, o mais importante para as aves, sem dúvida alguma, é a luz. E a gente vai entender agora um pouquinho melhor. Então, há muito tempo atrás, já se observava, nos países que possuem as 4 estações do ano bem definidas, que é o outono, verão, primavera e inverno. Nesses países já se observava que durante o inverno, que é a estação do ano com a menor incidência de luz, as aves elas já realizavam a migração, principalmente pelo fato de os animais fugirem da escassez de alimentos, mas também elas realizavam a migração para procurar o local que tivesse luz, justamente porque a luz, influencia diretamente o seu sistema reprodutivo, como a gente pode observar aqui na imagem, e a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Bem, então, Rowan, em 1921, foi o primeiro pesquisador, ele era um pesquisador do Canadá, ele foi um dos primeiros pesquisadores, a fazer um experimento para provar que a luz influenciava na produção das aves. Então, ele proporcionou uma luz artificial para imitar os dias longos de primavera e fez com que as aves colocassem ovos no outono. Então, o que ele fez? Ele pegou e forneceu às aves luz artificial através da utilização de lâmpadas. Ele forneceu a luz numa estação com pouca luminosidade, que, por exemplo, é o outono. Então, nessa estação, diminui-se bastante a produção avícola, justamente porque tem uma menor incidência de luz. E ele fez esse experimento proporcionando luz artificial, colocou essas aves em um local, numa sala, no galpão, e nesse galpão ele forneceu essa luz através das lâmpadas, a luz artificial. E ele observou que a produção continuou como se estivesse numa estação do ano, que é bem iluminada. Então, eles já foram os primeiros experimentos que demonstraram que a luz precisava, que as aves, precisavam da luz para fazer sua ovoposição. Bem, os sistemas artificiais de luz, eles objetivam aperfeiçoar o ganho de peso do animal, controlar a maturidade sexual do animal e uniformizar, fazer essa uniformidade do lote. Então, todos crescerem com o mesmo peso e o mesmo tamanho. Outros objetivos do sistema de luz também para as aves de postura é aumentar a produção de ovos e também, de uma certa forma, controlar o canibalismo. O canibalismo, como a gente já sabe, é quando o animal começa a machucar o outro para querer se alimentar do outro animal. Então, programa de luz é observado que há uma redução média de até 90% da energia elétrica e um aumento dos lucros no setor. A gente vai entender já já. O que é importante saber dessa ação da luz nas aves? Então, as aves, de uma forma geral, elas possuem 2 vias de absorção da luz. Então, 2 vias principais que essa luz ela atinge o cérebro das aves. A primeira via, como a gente pode observar aqui, é a via ocular. Então, através da retina, que a retina presente no olho do animal absorve essa luz e leva até o cérebro. E a segunda via é a via transcraniana. Então, segundo alguns autores, até a via mais importante. Então, fizeram experimentos, e observaram que, mesmo o animal sendo cego, nascendo cego, ele conseguia absorver a luz, e continuar sua produção de ovos,
porque uma das vias de absorção era justamente a via transcraniana. Então, a luz passava o crânio do animal e chegava até o cérebro. Bem, em relação à via ocular, o animal, as aves de uma forma geral, possuem uma visão pentacromática, ou seja, uma visão capaz de diferenciar várias tonalidades de cores, então vários comprimentos de onda UV. Essa habilidade das aves em visualizar essas cores é bem similar dos humanos. Então, aqui tem um experimento que fizeram, né, que mediram a sensibilidade relativa dos olhos dos humanos e das aves. Então, vocês podem observar que os comprimentos de ondas são bem parecidos, né? Então, essa linha contínua foi um experimento que é a amplificação de luz, né? Que o humano consegue enxergar, e a linha tracejada, as duas linhas tracejadas, é mais ou menos o comprimento de onda que as aves conseguem enxergar. Então, se a gente for medir aqui no gráfico da sensibilidade, então os picos são bem parecidos, né? Bem, a fotoestimulação pela retina é responsável por respostas comportamentais e biológicas nas aves. Então, quando o animal ele recebe esse estímulo da luz, né? Essa luz ela é absorvida tanto pela via ocular como pela transcraniana e ela chega no cérebro. Isso aqui, gente, é no cérebro, tá? Tem a região do hipotálamo, né? Então, é responsável pela produção de hormônios sexuais, como o GnRH, o FSH e o LH, também produzido aqui na hipófise, né? Então, tudo isso é no cérebro e produz, através da estimulação da luz, produz os hormônios sexuais reprodutores. Então, esses hormônios que vão fazer a estimulação da ovulação do animal e, consequentemente, né, a produção do ovo. A via transcraniana acontece da seguinte forma, né? Que eu vou resumir aqui para vocês, mas de certa forma essa via ela passa pelo crânio, chega no hipotálamo, libera esse hormônio liberador da gonodotrofina, que é o GnRH. Esse hormônio vai ser liberado no sistema sanguíneo, né, do animal no sangue, e esse sistema sanguíneo vai passar por diversas produções hormonais que vai chegar nas gônadas e vai produzir a progesterona. O que tudo isso quer dizer? Que a luz é essencial para a produção dos ovos, né? Então, a produção dos ovos, como a gente já viu nas aulas anteriores, ela é regulada por hormônios, né, que é através da ovulação. Então, tudo isso, se a gente for analisar, todas as produções desses hormônios são estimulados com a presença da luz. E produz o ovo, né, que faltou uma imagem. Isso aqui eu vou pular, que são mais ou menos os hormônios que são produzidos. Não se preocupe que eu não vou cobrar isso na prova. Mas o que é importante vocês saberem? O efeito de luz nas aves. Então, nas aves é o mais importante ponto do ambiente físico, já falei para vocês no comecinho dessa aula. Tem influência direta na fisiologia da reprodução, maturação sexual, produção de ovos, bem como na persistência da postura. Então, tudo isso a luz vai influenciar diretamente nessa fisiologia da reprodução. Prática de manejo com o objetivo principal. Então, o programa de luz ele tem objetivos diferentes, né, dependendo do seu sistema de criação. No caso, quando o sistema de criação é voltado para a postura, que é a produção de ovos, esse programa de luz ele interfere na maturidade sexual dos animais, como a gente acabou de ver, né? Quanto mais luz, mais produção hormonal. E em relação aos frangos de corte, o objetivo principal desse programa de luz é regular o consumo de alimentos. O programa de luz só funcionará quando sincronizar com o manejo alimentar. Então, não adianta o produtor montar o melhor sistema dentro do seu galpão de luz, né, o programa de luz com lâmpadas para fornecer essa luz artificial, se os animais não tiverem um bom manejo alimentar. Então, para instalações de programas de luz, geralmente no Brasil se tem alguns tipos, como o convencional, que é o sistema aberto, principalmente com utilizações de lonas, né? Semi-escuro, que também se utiliza bastante os sombrites,
E a instalação do tipo Dark House, né? Então, como mostra aqui essa segunda imagem, é um galpão totalmente escuro, né? Então, é um galpão totalmente isolado, escuro. Vocês podem observar a presença das lâmpadas aqui enfileiradas. Então, essas lâmpadas vão fornecer a luz, né? Dependendo do tipo de programa de luz. O que é importante levar em consideração para escolher um programa de luz adequado para a sua produção? Então, deve-se observar o fotoperíodo diário da região. Então, é muito importante saber isso. Aqui, por exemplo, no estado de Roraima, nós temos 12 horas de luz, né? 12 horas de incidência luminosa por dia, então das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, é importante saber como é o fotoperíodo da região para se considerar esse programa de luz. Intensidade luminosa, então, saber mais ou menos a intensidade de luz daquelas lâmpadas que vocês vão instalar nos galpões. A linhagem utilizada também é importante saber. A idade do animal, justamente para montar todo o programa, saber qual é a fase que o animal se encontra e, além disso, os tipos de criação. Então, se você quer implantar uma criação do tipo postura, corte, enfim. Então, fotoperíodo diário da região. No hemisfério sul, a estimulação aumenta dos solstícios de inverno até o de verão, do dia 21 de junho a 21 de dezembro. E no hemisfério norte, ocorre o contrário. Não vou aprofundar nesse assunto, mas só para vocês saberem, né, que como é importante você conhecer o fotoperíodo diário da região que você vai instalar o seu programa de luz, justamente por isso. Regiões, né, que sofrem com, na verdade que sofrem não, que possuem as 4 estações do ano, então elas recebem uma incidência diferente de outro hemisfério, né? Em Roraima, o período de luz diário está próximo das 18 horas, que a gente já falou hoje. E a pressão do fotoperíodo é bem menor. Então, assim, tudo isso deve ser levado em consideração para a instalação desse programa de luz. Então, a intensidade das lâmpadas baseia-se no brilho ao nível dos olhos das aves, né? Então, o tipo de luz pode ser a luz natural, a lâmpada incandescente, a fluorescente, a de mercúrio, dentre outras. A luz artificial também e a luz natural, que também tem esse benefício das aves receberem fonte de vitamina D. Muda forçada. Então, dentro do programa de luz também se utiliza uma prática muito comum de forçar os animais a realizarem a muda. O que seria a muda? É um período que o animal, assim como ele faz essa troca de pena, que vocês estão vendo aqui na imagem, a troca de pena na parte externa, também há uma renovação do sistema reprodutor internamente, tá? Então, na muda forçada, a luz e a alimentação têm interferência direta nesse período de muda. O objetivo principal é a produção de ovos em um segundo ciclo de sua forma econômica, através da renovação do aparelho reprodutor. Então, assim, gente, alguns locais que já trabalham com bem-estar animal nem utilizam mais esse método de muda forçada. Principalmente porque é um momento muito estressante para as aves. Eles param de alimentar os animais e param de fornecer a luz. Então, eles sofrem um estresse muito grande que faz com que aconteça essa muda forçada, tá? Justamente com o objetivo de renovar o aparelho reprodutor das aves. Então, assim, tem vários exemplos de programa de luz, vou passar aqui bem rápido, depois vocês vendo o vídeo, dão pausa, tá? Podem anotar as dúvidas, e são exemplos de programa de luz utilizados no Brasil. Tinha um vídeo aqui também, eu vou pausar, porque eu só tenho 15 minutinhos, já vai acabar, inclusive, mas só para vocês saberem, né? Essa parte também aqui não é muito importante, eu queria finalizar aqui com vocês falando um pouquinho dos tipos de luz. Então, a escolha do tipo de lâmpada depende de fatores como o custo do produto, né? o financeiro do produtor, a durabilidade dessas lâmpadas, a manutenção e a eficiência. Em termos práticos, são empregadas as lâmpadas incandescentes, que é essa aqui, não sei se é da época de todos vocês, e a lâmpada fluorescente, que é essa comum que a gente observa na nossa casa.
Apesar do custo inicial elevado, as lâmpadas fluorescentes são superiores a incandescentes. Mas assim, gente, existem vários outros tipos de lâmpadas, como a gente está vendo aqui na nossa imagem. Tem a lâmpada halogênea, né? Tem a lâmpada de LED também, que está sendo muito utilizada na avicultura. Mas, de forma geral, as mais utilizadas no Brasil são as incandescentes e as fluorescentes. Então, lâmpadas incandescentes têm suas vantagens e suas desvantagens. Como vantagem, tem uma instalação barata, porém já necessita de refletores, que são aqueles pratos de plásticos ou metal, que é colocado sobre a lâmpada justamente para aumentar a eficiência. Funciona com a coloração em altura baixa, tem uma baixa vida útil, então isso é uma desvantagem, né? Porque ela estraga mais cedo. E já as lâmpadas fluorescentes são as mais utilizadas nos programas de luz, né, da avicultura, porque ela é ideal, né, como ela tem um maior custo de instalação para instalar, porém ela tem um menor consumo de energia, uma economia de até 70%. A durabilidade também é de 8 a 10 vezes maior que a incandescente. A lâmpada a vapor e mercúrio, como vocês observam aqui, ela existe também, porém não é muito utilizada. E as lâmpadas de LEDs que chegaram assim agora na avicultura e estão fazendo muito sucesso, né, com resultados muito bons. Tem um menor custo de energia em relação a demais, tem uma alta durabilidade. E aqui é um gráfico comparando os tipos de lâmpada. Depois vocês dão uma pausa, que vocês vão ter muito mais tempo em casa. E observem, né, que os animais eles respondem melhor a determinados tipos de lâmpada. E a gente vai finalizar por aqui. Espero que tudo isso passe logo e que a gente possa se encontrar na sala de aula, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.